A Igreja do Conjunto Ceará tem sido um ponto fundamental para essa comunidade, um local de fé, esperança e testemunho. E precisamos da sua ajuda e da sua contribuição para que esse sonho se torne realidade, que é a reforma da Igreja do Conjunto Ceará. E precisamos da sua contribuição e da sua ajuda aqui para essa igreja. Mas agora, para a realização desse grande sonho, nós precisamos de você, precisamos da sua ação, precisamos da sua contribuição para realizar esse sonho de construção e reforma da nossa igreja. Você pode contribuir na chave Pix, você pode contribuir com cartão, você pode contribuir com dinheiro em espécie, trazer aqui o dinheiro em espécie, não importa, o importante é que você contribua para a realização desse sonho. Nos ajude a reformar a Igreja do Conjunto Ceará. Boa noite, igreja. Feliz semana a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu agradeço pela oportunidade também do irmão Giovanni. E eu gostaria que vocês soubessem que, primeiramente, nosso objetivo aqui, eu vejo que está sendo cumprido, que é glorificar o nome de Deus. E em segundo, além de glorificar o nome de Deus, nós podemos ter uma certeza. O nosso objetivo aqui é, além de glorificar o nome de Deus, crescer no caráter e no espírito de Cristo. Essa é a nossa motivação de estarmos aqui. Que não seja só mais um culto para você, que não seja só mais um domingo. Seja um dia em que você realmente pôde ouvir a voz de Deus para a sua vida. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu gostaria de me apresentar mais uma vez. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou estudante de Teologia, segundo período da Faculdade Adventista da Bahia. Aqueles que conhecem por IAN, né? O antigo IAN. E mais uma vez, nós temos a ciência de todo o conhecimento que nós recebemos da Palavra de Deus tem que ser usado para a glória de Deus. E nessa semana, amigo, que começa, hoje é domingo, primeiro dia da semana, que você possa ter a certeza que Deus, Ele quer falar a sua vida para que você possa vivê-la de uma maneira a agradar aquilo que Deus espera de você. Saiba que Deus, Ele tem uma mensagem para você, não só hoje, não de maneira especial, mas todos os dias de nossa vida. E hoje o tema que nós abordaremos é o tema As Bênçãos de Deus. E o que são as bênçãos de Deus? O que você entende por bênçãos? Às vezes nós estamos felizes e alegres por ter a certeza que a nossa vida está bem, está plena, tem tudo aquilo que nós precisamos e nós estamos confortáveis. Mas será que a nossa vida realmente tem sido aquilo que Deus considera como uma bênção? É isso que nós estudaremos hoje. Eu convido você, desde já, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4. O tema que nós estudaremos essa noite é o tema da história de Jabes. Quantos aqui conhecem a história do personagem Jabes? Quantos já ouviram falar? Amém. Sabe por que é interessante nós conhecermos essa história? E agora eu vou destacar. O apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele vai falar que toda a Bíblia, não uma parte, mas toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Mas, infelizmente, nós muitas vezes pegamos alguns textos da Bíblia e pensamos o seguinte: não, essa passagem ela não é muito importante para mim, ou ela não tem nada a me ensinar. Esse não é o pensamento do apóstolo Paulo. O pensamento bíblico real é que toda a Bíblia, da primeira letra à última vírgula, ela é suficientemente necessária para você, para ensinar aquilo que Deus tem. E a maior prova disso que eu encontro na Bíblia é a história de Jabes. A história de Jabes está situada no livro de Crônicas. E esse livro, muitas pessoas leem por cima de maneira superficial e não conseguem encontrar a voz de Deus para a nossa vida. Não conseguem ouvir aquilo que Deus tem para nós. Ao estudar a história de Jabes, amigo, nessa noite,
O nosso objetivo é mais do que simplesmente ler, mas é ouvir, entender e aprender aquilo que Deus tem para a gente. Como o povo de Israel, você deve lembrar que ele não somente ouvia a palavra de Deus, mas ele ouvia, entendia, aprendia e relia, porque nós ouvimos, mas nós também esquecemos. Essa é a natureza humana, é ou não é? Ouvir e esquecer. E é justamente por isso que a história de Jabes, quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós estudamos e quando nós aprendemos, nós podemos ver claramente o cuidado de Deus em nos dizer a sua vontade em cada vírgula, em cada tio, em cada letra da palavra de Deus. Até em momentos em quando nós não vemos a sua vontade, mas ela também está inserida. Livro de Jabes, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Diz assim, acompanhe comigo. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo, que a igreja, a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E aqui tem a resposta de Deus para Jabes. O que Deus diz? Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Um carro ali, 6982, está na frente da garagem. É de alguém daqui, um CrossFox preto? Não? E o que nós enxergamos aqui, queridos amigos? O que nós podemos observar da oração de Jabes? Nós vemos em 2 versos da Bíblia uma oração de um coração sincero. E essa oração está inserida justamente onde nós não conseguimos muitas vezes observar, no livro de Crônicas. Mais uma vez nos mostrando que toda palavra, segundo o livro de Timóteo, por Paulo, é inspirada para nos ensinar algo. Vocês creem nisso, amém? E é justamente por isso que nós, ao estudarmos a vida de Jabes, nós podemos extrair e esquadrinhar lições para a nossa vida nos dias de hoje. E essas lições nos ajudarão a crescer em Cristo. E como diz o ditado teológico, né, se nós não se esquecermos, como diz a serva de Deus, do passado, do que Deus fez por nós, Deus também estará conosco no futuro e nós não temeremos. Ao estudar a passagem de Jabes, nós podemos aprender algumas lições. É interessante também destacar a questão do significado do livro de Crônicas e do nome de Jabes. Nós vemos o livro de Crônicas e tem uma série de nomes, às vezes nomes que nós nem conseguimos pronunciar corretamente. E o nome de Jabes, ele tem um seu significado muito específico. É interessante também que o contexto dos livros antigos nos mostram significados muito mais profundos do que o que nós simplesmente lemos. Um exemplo disso, Moisés. O que significa Moisés? Quem que sabe? Retirado ou alcançado das águas. Esse é um significado, ou seja, Moisés ele tinha um contexto histórico, um contexto geográfico, um contexto pessoal, que foi caracterizado pelo seu nome. Outro exemplo disso é o patriarca Abraão. O que significa Abraão? Quem que sabe? Pai de muitos, pai de nações, né? Pai de povos, exatamente. Antes se chamava pai, era Abrão, e depois se tornou Abraão. E o que isso nos mostra? Nos mostra que os significados são importantes. E o que significa para nós hoje o nome de Jabes? Verso 9, me acompanhe mais uma vez. Diz assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes. Por quê? Porque com dores o dei à luz. Olha o contexto aqui da passagem. Amigos, nós vemos que toda a Escritura é o quê? É apta para nos ensinar. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Nós vemos aqui, ao olhar para o nome de Jabes, que desde o início da sua vida, ele teve uma vida que muitas vezes, pelo contexto em que nós lemos, parece ser parecida com a nossa. Ou seja, uma vida que talvez não tenha começado bem. Nós sabemos que nós nascemos do pecado. Nós somos, por natureza, pecadores, criados na descendência de Adão, que também foi pecador. E o que isso nos mostra? Amigos, ao final do verso, dos 2 versículos, verso 9 e verso 10, eu vejo o favor de um Deus amoroso para com o homem pecador. Mas Jabes começou a sua história de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa?
negativa. Por quê? Porque até o seu nome indicava algo ruim dele. Isso nos mostra, amigos, fazendo um paralelo com a nossa vida, que nós não temos nada de bom a oferecer a Deus. Nós somos pecadores e falhos por natureza, mas mesmo assim, Deus tem um favor em relação à sua vida, em relação às nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e o seu amor é infinito. Assim como Ele também viu em Jabes, o próprio nome já diz, um problema. Assim como a mãe de Jabes viu, uma dor. Mas Deus viu uma oportunidade de abençoar e cuidar do seu servo. Esse é o tema dessa noite, as bênçãos de Deus. E ao avaliar a oração de Jabes, nós podemos ver não um tutorial, mas a essência da oração que Deus ouve. E além disso, as bênçãos que Deus quer dar para cada um de nós. Deus quer te abençoar, é ou não é? Sim, amém? Amém. E às vezes por que nós não alcançamos? Você já parou para pensar? Eu acho que sim. Deus, Ele quer nos abençoar e não é pouco, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas o que impede de Deus nos abençoar? O que falta ainda? Qual é o passo que nós temos que dar para Deus estender as suas mãos, assim como Ele estendeu sobre Jabes? Ah, mas eu sou pecador, eu nasci no pecado, a minha vida é falha, o meu caráter já é um caráter corrompido. As coisas que eu faço, as coisas que eu falo, as coisas que eu penso, mesmo eu não querendo, elas acontecem e ligam o meu ser com o pecado. Mas mesmo assim, Deus quer te abençoar. Ele sempre quis e Ele sempre quer te abençoar. E nós estudaremos hoje, com a vida de Jabes, o que nós podemos fazer para alcançar as bênçãos de Deus. Amém? Verso 9, mais uma vez, vamos destrinchar esse texto. Foi Jabes o que, igreja? Mais ilustre. E o que significa ilustre? Significa destaque. Uma pessoa que se destacou. Mas aqui nós parece que encontramos uma incoerência. Como que um homem que tem um nome de dor, ele se destacou na sua família? Aqui nós vemos que Jabes ele não era sozinho na sua família, no sentido de irmãos. Ele tinha também irmãos, o verso 9 declara. Mas a Bíblia só fala que ele era chamado de Jabes porque veio com dor. E os seus irmãos não. Jabes foi caracterizado com um nome ruim, mas não seus irmãos. Mas apesar disso, de todos os irmãos, quem foi o único que se destacou foi Jabes. O porquê? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer para nós ao estudarmos a vida dele. Qual é o diferencial? O que Jabes tinha que os seus irmãos não tinham? E por que a Bíblia fala de Jabes de uma maneira tão importante, sendo que ele era um homem, entre aspas, com uma baixa importância? E quando eu digo isso, baixa importância, não é que ele era menos amado por Deus, mas no sentido terreno falando, naquele tempo, o contexto histórico, dava-se a um homem, a um indivíduo, um nome com base nas suas características. Era assim ou não era? E além disso, as características pessoais também tinham as características geográficas, as características regionais e culturais. E na cultura daquele povo, no povo de Israel naquela época, Jabes era considerado um problema. Ele era considerado alguém que veio indesejavelmente. Olhando para isso, amigos, eu vejo claramente o amor de um Deus que Ele se importa perfeitamente em cuidar de nós, em nos fazer felizes, e nos dar tudo aquilo que Ele sonhou antes de nós nascermos. E o que aconteceu com a história de Jabes? O final da história de Jabes é declarado em 2 versos. Jabes foi atendido. Amém? Nós também podemos ser atendidos. Acompanhe comigo agora o verso 10. Como nós sabemos que nós somos atendidos por Deus? Essa passagem vai nos mostrar esses detalhes. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel. Vamos parar por aqui. Jabes fez o quê? Ele orou? Não. Ele invocou. Ele chamou Deus? Também não. Ele invocou. E qual é a grande diferença? O que eu aprendo com isso? Amigos, para invocar, eu preciso, de certa forma, ter um respaldo. Se eu quero chamar o irmão Giovanni para a minha casa, eu posso ligar e chamar. É uma convocação, é ou não é? E ele vem porque ele gosta de mim. Mas quando eu digo invocar, é uma ordem. Isso significa que eu tenho um respaldo com o irmão Giovanni. E para mim ter respaldo com o irmão Giovanni, eu preciso que ele me respeite, certo? Eu preciso que ele me queira bem. Isso se chama relacionamento, a palavra invocar. A palavra invocar remete a relacionamento. Ou seja, quando eu leio o texto no verso 10, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Aí inicia o verso 10.
Jabes não chamou, ele invocou o Deus de Israel. Ou seja, Jabes, para poder chamar a Deus para perto dele, para chamar Deus para o seu problema, e antes de começar a orar, antes mesmo disso, ele já se relacionava com Deus, ele já tinha um contato com Deus. Ele não simplesmente parou a vida dele cheia de problemas para dizer para Deus o que estava acontecendo e pedir a Deus que intervisse. Ele primeiro se relacionava com Deus. E amigo, olha a grande lição que o texto no meio do livro de Crônicas nos mostra. Que amigo, antes de mais nada, a primeira coisa que nós temos que fazer para alcançar o favor de Deus é estar na presença de quem? De Deus. O que Deus espera de nós, amigos, é que nós tenhamos nada menos, nada mais que um relacionamento com Ele. Ele quer nos abençoar, não há dúvida. Ele quer nos dar o melhor que Ele tem, mas para isso, amigo, primeiro vá a Cristo, vá pela sua face, não pelas suas mãos. Jabes entendia isso claramente. Ele não foi a Cristo porque ele precisava ser um homem melhor, ou maior, ou alcançar aquilo que ele necessitava. Mas ele foi a Cristo porque ele sabia que era o melhor para a sua vida. E agora nós vamos ver o porquê. É interessante quando ele fala invocou, esse é um verbo transitivo direto de relacionamento, aí vai a gramática. O relacionamento direto é importante do verbo transitivo, porque ele significa dois sujeitos que tinham um relacionamento. E aí vai a parte mais importante do texto. Verso 10, me acompanhe. Dizendo, tomara que me abençoes. E esse texto me mostra uma importante lição para a minha vida. A bênção que Jabes pedia, mais do que qualquer outra coisa, eu posso descobrir qual é. Antes de ser uma bênção terrena, uma bênção física, ela tinha um contexto mais profundo. O texto bíblico, quando Jabes fala, tomara que me abençoes, ele tem um contexto específico. Esse contexto nós aprendemos no original hebraico, que a sua escrita, a sua transliteração, ela ensina sentidos diferentes. O original hebraico ele me mostra coisas que no português eu não vejo. A palavra, verso 10, abençoes, ou seja, é o verbo abençoar, a palavra bênção, no original hebraico, ela se chama barak, B-A-C-H, barak. E o que significa essa palavra? Se nós formos estudar no original hebraico, essa palavra nos ensina outra importante lição. Jabes, ao ir para Deus pedir as suas bênçãos, ele pedia mais do que as bênçãos em si de Deus, mas ele pedia a presença do próprio Deus, porque a palavra barak, no original hebraico, ela se chama ajoelhar. A sua etimologia se chama ajoelhar, inclinar, prostrar-se e adorar. Então, o que eu aprendo com isso? Quando Jabes fala, tomara que me abençoes, ele estava pedindo e reconhecendo as bênçãos de Deus, que estariam aonde? No próprio Deus. Amigos, somente nos ajoelhando, nos prostrando e adorando diante da presença de Deus, nós alcançaremos a verdadeira bênção. A bênção não está em quem simplesmente recebe, mas está naquele que abençoa. O que Jabes reconheceu ao dizer, tomara que me abençoes, além de reconhecer que somente indo a Deus poderia alcançar essa bênção, está ao ele reconhecer que a bênção era estar com Deus. A palavra barak, no original hebraico, ela me ensina que prostrar, adorar, me inclinar, reverenciar ao próprio Deus é o significado da verdadeira bênção. Amigo, se você quer ser abençoado, independente do contexto, se você quer ter uma vida verdadeiramente cheia da mão e da ação de um Deus, saiba, vá primeiro à sua presença, vá primeiro à presença de Deus. Porque a vida de uma pessoa abençoada não está naquilo que ela tem, mas naquilo que ela se tornou a partir daquele que deu, ou seja, o próprio Deus. Quando eu olho para a história de Jabes, o que eu posso tirar para a minha vida hoje, o que nós podemos tirar para a nossa vida como igreja, é que estar na presença de Deus é tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que me basta, é o suficiente para me conseguir ser verdadeiramente uma pessoa abençoada. Eu não preciso de mais nada. Aí lá em Mateus nós vamos ver, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua... E todas essas coisas, não é aquelas coisas, é todas essas coisas. O texto se refere às bênçãos materiais e terrenas. Mas qual é a verdadeira coisa, a prioridade que nós temos que buscar? O reino de Deus
e a sua justiça. Amigo, pare de tentar, por si próprio, com as suas forças, buscar resolver os seus problemas. Você, infelizmente, eu vou dizer, não vai conseguir. Aquilo que nós não podemos resolver, nós não precisamos quebrar a cabeça para tentar resolver. Nós precisamos apenas buscar a presença de Deus, que é tudo aquilo que nos basta. Às vezes a vida é tão pesada, a vida é tão dura conosco, porque nós se esquecemos que o nosso mantenedor, que é aquele que dá e que é aquele que tira, é o próprio Deus. E nós se esquecemos de buscar a fonte. Nós buscamos a água, mas nós não fomos a fonte. E o que falta na nossa vida às vezes é aí? A fonte. Jabes foi na fonte. Por isso ele é conhecido na Bíblia como um homem ilustre. Não seus irmãos, não a sua mãe, mas ele é conhecido como um homem ilustre, porque ele foi a fonte. Amigo, Deus quer que você vá à fonte. Deus quer que vá exatamente naquilo que Deus quer, que é a sua presença. Não as bênçãos físicas, não as bênçãos emocionais, não as bênçãos financeiras, mas a fonte que é o próprio Deus. Ele é a fonte de todas as bênçãos da nossa vida. Continuando o texto, o que nós podemos aprender, verso 10, mais uma vez, é lendo que se aprende. Vamos lá. Diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: ó, tomara que me abençoes. E olha que legal. Quando nós lemos o original hebraico, o texto, ele não tem só a palavra ó, tem Senhor, eu preciso que me abençoes e eu quero que me abençoes. É uma repetição. Nos textos antigos nós vemos o muito uso da poesia. E a poesia nos nossos dias é uma coisa que tem rimas, que tem repetições, palavras de romance, emoção, mas naquela época é diferente. A poesia em si ela era usada para enfatizar uma ideia. Então quando o autor ele escreveu, ó, tomara que me abençoes, e a tradução tem só ó, tomara, ele queria dizer no original hebraico realmente uma enfatização, seria quase uma poesia. Ou seja, Senhor, eu preciso que tu me abençoes. Não era só uma possibilidade, era a necessidade de Jabes. Olha o nome do rapaz, Será que esse rapaz precisava ou não precisava de uma intervenção de Deus na sua vida? Então ele não estava somente pedindo, ele estava realmente clamando. Ele pedia: ó Senhor, eu preciso que tu me abençoes, eu necessito da tua mão, eu preciso que Deus mude a minha vida. E essa enfatização, essa ênfase que Jabes deu na oração que ele fez, inclusive quando ele citou, invocou o Deus de Israel, ele mostra isso. Isso mostra também o que está escrito lá em Mateus: pedi e dar-se-vos, bater e achar. 3. Essa é a verdade de Deus para conosco, amigos. Nós não devemos simplesmente só pedir, nós devemos verdadeiramente sonhar, almejar, nós devemos buscar como um filho pede pão ao pai. E será que o pai não vai dar? O que o texto bíblico diz? Se o pai terreno tem prazer em dar um pão ao seu filho, e não dá outra coisa ruim, mas dá uma coisa boa, quem dirá Deus nos dará aquilo que nós pedimos e aquilo que nós necessitamos. Deus, ele quer te abençoar, amém? E o que falta para acontecer as bênçãos de Deus na sua vida? Quando nós entendemos esse texto, nós vemos que nós precisamos pedir. Ó, tomara que me abençoes. Amigos, peça a Deus, porque Ele é a fonte das bênçãos e também a fonte da vida. Lá em João ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a água, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o pastor. Ou seja, onde que está o resultado e a solução para os nossos problemas? Está em Cristo. Amigo, se você tem problemas no seu casamento, se você tem problemas financeiros, se você tem problemas emocionais, se você tem problemas de todos os sentidos, de todas as áreas, nós não devemos primeiro buscar resolver, para no último caso buscar a Deus. Nós devemos fazer o contrário. O que nós devemos fazer? Ir direto a Deus, ir direto à fonte. E nós devemos pedir, e pedir porque Deus quer nos dar. Tem uma história muito bonita e muito interessante que eu ouvi uma vez de um colega meu, que ele disse assim: olha, Marcelo, se lá no céu nós pudéssemos saber o que irá acontecer, tem uma fábula que eu ouvi que diz assim: ao chegar no céu, nós passearemos por tudo aquilo que Deus fez para nós, tudo aquilo que Deus preparou, e nós encontraremos no meio de tudo isso uma sala muito grande, muito linda, muito arrumada. E quando nós entramos nessa sala, nós vemos coisas mais lindas ainda. Nós entraremos e veremos tesouros celestiais, tesouros espirituais. E entrando nessa sala, nós olharemos tudo aquilo que é tão maravilhoso, mas nós não ficaremos felizes, nós ficaremos tristes.
Aí eu olhei assim para ele e perguntei, oxente, por quê? Se aquela sala seria coisas boas. Não faz sentido. E ele me disse, amigo, é porque é o seguinte, tudo aquilo que nós vamos olhar dentro daquela sala, se nós chegarmos a esse momento, será todas as bênçãos que nós veremos, que Deus queria dar para nós, porém nós não pedimos. Isso nos dará tristeza, porque nós poderíamos ter vivido uma vida abençoada, não só financeiramente, mas uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida com gozo, uma vida bem vivida. Mas nós não pedimos. Amigo, pedir, dar-se-vos-á. Deus quer te dar, mas você precisa pedir. Jabes, ele pediu pouco ou pediu muito? Pediu muito. Tomara que me abençoes. Jabes foi até um pouco chato, sabe? Ele pediu muito. E no final nós vimos uma resposta positiva. Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu acho que a grande lição que eu consigo extrair aqui da história de Jabes é que, além de ir à presença de Deus, tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu almejo, a minha família transformada, os meus amigos convertidos, a minha casa abençoada, a minha vida financeira realmente prosperando, o meu trabalho é uma bênção, eu sou uma bênção dentro do meu trabalho, tudo aquilo que eu toco prospera, tudo aquilo que eu encosto nasce. Verdadeiramente, me ensina que Deus, Ele quer nos fazer felizes. Ele quer nos dar tudo aquilo. E isso não é de nós, é um desejo e é um prazer que Deus tem e nos dá em nosso coração. Se você sonha em alguma coisa, se você almeja e está na presença de Deus, amigo, é o próprio Deus que coloca em nosso coração. Não acho que é ruim, não acho que é uma coisa má. Se nós usamos para a glória de Deus, tudo aquilo que nós temos será também uma bênção. Continuando o texto, verso 10, mais uma vez, diz assim: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Amigo, mais uma vez, vocês lembram que eu comentei que naquela época as pessoas eram caracterizadas pelo nome? Era o seu contexto, era a sua cultura, era também os seus hábitos, a sua atividade pessoal. Mas também naquela época tinha um contexto muito específico que era de possessão de terras. Todas aquelas pessoas que eram influentes tinham terras. As pessoas que eram respeitadas tinham renome, elas tinham alguma coisa, elas tinham autoridade. E quando Jabes ele pede as fronteiras para serem alargadas, o que quer dizer isso? Ele pede influência, não somente física, financeira, mas ele pede uma influência também espiritual. Quando nós olhamos para nossas orações ao longo de nossa vida, nós podemos pensar assim: rapaz, quantas orações eu fiz que foram para usar na glória de Deus? Quantas coisas eu pedi que de maneira direta abençoariam outras pessoas e também levariam o nome de Deus a conhecimento. Quando Deus Jabes fala: alarga, Senhor, as minhas fronteiras, ele estava pedindo muito mais do que terras, possessão ou respeito. Ele estava pedindo influência. E amigos, não tem nada mais que influencie do que um homem cheio das bênçãos de Deus, porque é o nome de Deus que é engrandecido. Amigos, Deus quer te abençoar, mas você sabe o porquê? Jabes, ele foi abençoado porque Deus sabia que as bênçãos que ele daria a ele seriam um motivo de bênção para outros. Como é que ele diz a Abraão: "Se tu uma e abençoará todas as nações por meio de ti." Amigo, Deus quer te abençoar, mas sabe para quê? Ele quer te abençoar para abençoar todos aqueles a quem você está no meio. A sua família, Deus quer abençoar o seu casamento, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Deus quer abençoar a sua vizinhança. Deus quer abençoar os seus colegas de sala. Deus quer abençoar os seus colegas de trabalho. Deus quer abençoar tanto a sua vida, mas para quê? Para que você seja uma bênção. Deus, ele vai te abençoar. Mas, amigo, primeiro ele quer que você se torne uma bênção. Que você use tudo aquilo que você tem, dons, talentos, habilidade, tudo aquilo que você tem e reconhece como algo bom para a glória de Deus. Ele vai abençoar, amigo, mas nós precisamos entregar nas mãos dele. Além de ir a ele, nós precisamos receber e usar para a glória de Deus. Continuando o texto, o verso fala: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras e que seja comigo a tua mão. E o que significa dizer que sejas comigo a tua mão? Amigo, convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Livro de Filipenses, capítulo 4.
Amém, né? Filipenses capítulo 4, verso 13. Lá em Deuteronômio eu vi que Jabes pediu o quê? Que a tua mão fosse comigo, com ele, né? Foi essa oração de Jabes. E o que significa dizer exatamente isso? Um homem que queria uma bênção de Deus, queria estar na presença de Deus e já queria usar para a glória de Deus. Mas ainda o que faltava para ele ser realmente uma pessoa abençoada? O que faltava para a bênção de Deus descer sobre a vida dele? Filipenses capítulo 4, verso 13. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amigo, nós tudo podemos na presença de Deus. Amém? Mas invertendo a frase, o que eu posso longe de Deus? Nada. Quando Jabes fala que seja comigo a tua mão, ele estava reconhecendo algo muito importante para nós hoje, tendo ou não tendo as bênçãos. Ele reconheceu que nós precisamos estar ligados com Cristo, como uma criança anda junto com a mão do seu pai, para que nós possamos, além de ser abençoados, mas andarmos cheios da presença de Deus e administrarmos tudo aquilo que Ele quer nos dar. Amigo, você já parou para pensar quantas orações você fez que Deus disse não, porque sabia que aquela bênção seria uma maldição se lhe tivesse dada? Amigo, Deus quer te abençoar e não é pouco, é muito. Mas por que você talvez não tenha sido abençoado naquilo que você precisa? Amigo, pare para pensar, Deus ele não vai te dar nada que lhe tire da sua presença. E quando Jabes fala, e a tua mão seja comigo, ele reconhece que ele precisa da mão de Deus, da sua guia, para que ele possa receber as bênçãos. Como uma criança que recebe uma mesada no final do mês e não sabe o que fazer com ela, como um empregado que acabou de ser promovido e agora é um gerente, e ele não tem experiência, o que ele precisa? Ele precisa da mão do seu superior. Amigo, nós podemos ser muitíssimos abençoados, mas se nós não estivermos na presença de Deus, não servirá de nada, porque nós desceremos, nós cairemos, e aquela bênção será uma maldição. A grande lição também que eu tiro da vida de Jabes é que ao olhar para ele eu vejo um homem que é consciente da sua dependência. Amigo, nós precisamos ser dependentes de Deus. Primeiro, para ir até Ele e reconhecer que a bênção está em quem? Em mim ou nele? Nele. Em segundo, no Senhor. Em segundo, além de receber as bênçãos, eu preciso pedi-las, porque elas só vêm se eu pedir. Deus quer me abençoar, Deus quer me dar, Deus quer me dar tudo aquilo que eu preciso, mas como Ele vai me dar se eu não quero, se eu não peço? Terceira lição, amigo, que nós aprendemos com isso. Nós precisamos, além de ser abençoados, ser guiados pelo administrador das bênçãos. Nós só recebemos as bênçãos, somos uma vasilha, somos um vaso, mas nós precisamos do olheiro, nós precisamos de quem realmente sabe o que fazer com elas. E amigo, o que mais eu aprendo com a vida de Jabes? Verso 10, mais uma vez, volte lá para Jabes, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Até agora eu entendi, o que é a bênção de Deus? É o próprio Deus. Onde eu encontro a bênção de Deus? Na presença do Senhor. E o que eu tenho que fazer com as bênçãos de Deus? Usar para quê? Para a glória de Deus. Isso me dará a possibilidade de receber suas bênçãos. Mas por mais que eu receba, eu preciso também da sua mão, para que Ele também me ajude a cuidar delas para Ele. E a última lição que nós aprendemos com a vida de Jabes, acompanhe comigo o verso 10. Que seja comigo a tua mão, metade do verso, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Amigos, isso aqui é mais uma vez um reconhecimento do relacionamento que Jabes queria ter, já tinha, mas ele queria continuar tendo. Quando ele diz que Deus me preserve e me livre da tentação, ele não estava dizendo, Senhor, me dá uma vida fácil, uma vida sem problemas, uma vida mansa, uma vida que eu não passe por obstáculos e tenha que superá-los. Mas ele diz, Senhor, seja comigo, me preserves do mal, esteja comigo para que eu possa lidar com o mal. Amigos, isso aqui é uma declaração de dependência, é uma declaração de necessidade da presença de Deus. Amigo, Deus quer te abençoar, isso é claro, é ou não é? Amém? Deus quer te dar tudo aquilo que você precisa, amém? Deus quer se relacionar com você, amém? Nós precisamos ir até Ele, mas nós precisamos mais do que simplesmente ir até Ele por causa das bênçãos. Nós precisamos dEle para sermos uma bênção.
Amigo, a bênção maior que Deus já te deu, além da salvação, não é aquilo que Ele vai te dar, é aquilo que Ele quer te tornar. Amigo, você é a maior bênção de Deus aqui nessa terra. Você é uma bênção de Deus na sua família. Você é a bênção de Deus no seu casamento. Você é a bênção de Deus na sua faculdade, no seu colégio. Você é a bênção de Deus na sua igreja. Amigos, a bênção de Deus verdadeira está em sua presença. E se nós estamos com Ele, nós somos o quê? Uma bênção. Amigo, nada podemos sem Deus. Mas o verso fala o contrário, como é? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amigos, nada nos está vedado se é para a glória de Deus. Se nós podemos estar em sua presença e queremos, nós vamos ser também, com certeza seremos abençoados. Ao olhar para o livro de Crônicas, eu vejo o retrato da vontade de Deus em minha vida. Eu vejo um Deus que deseja cuidar, que deseja amar, que deseja abençoar, que deseja fazer-nos prosperar. Mas nós precisamos primeiro estar em sua presença. Antes de mais nada, nada que nos será verdadeiramente uma bênção. No final de todas as contas, quando nós fizermos a balança, a nossa vida será uma bênção ou uma maldição? A nossa vida tem sido uma bênção ou uma maldição? O que dirá isso é somente se estamos ou não estamos na presença de Deus. Amigos, o objetivo desse estudo hoje à noite não é simplesmente que você resolva os seus problemas, mas que você possa estar sendo para Deus uma ferramenta de poder, uma ferramenta de bênção. O que quer que você seja a bênção de Deus aqui nessa terra. Deus, Ele quer te abençoar, Deus, Ele quer me abençoar. Mas primeiro, se torne uma bênção, esteja na presença de Deus, esteja segurando a mão do Pai, para que aonde você for, você possa ser realmente a bênção e possa ser abençoado. Saia daqui nessa noite com esse pensamento, sabendo que você já recebeu a maior bênção de todas, que é a salvação. E agora Deus precisa o quê? Abençoar outros. E qual é a bênção que Ele vai dar? Quem é a bênção? Nós. Nós somos a bênção que outras pessoas precisam. Saia Amém. Daqui. Muito bom, irmão Silvino, parabéns. Fico feliz em saber que essa igreja já é abençoada. Ela não vai ser, ela já é. A presença de Deus se faz aqui através do seu Espírito Santo. Essa é a maior bênção que nós já temos. Que nós possamos apenas fazer com que a nossa vida seja um recipiente limpo e vazio de nós, vazio do nosso querer, vazio daquilo que nós queremos, mas não é a vontade de Deus. E assim a vontade de Deus, um recipiente vazio de nossa vontade, vai nos encher e vai nos preencher com as suas bênçãos. Amém? Possamos fechar nossos olhos então para orar. Senhor Deus, queridíssimo Pai, estamos aqui em Tua presença para não só pedir, Senhor, não só pedir, nós devemos pedir sim, mas para agradecer, porque nós já somos pessoas abençoadas. A maior prova disso é que aqui estamos, não para dizer somos perfeitos, puros, alcançamos a meta de Cristo, mas nós estamos no caminho e nós iremos alcançá-la. A maior bênção, Senhor Jesus, é você na nossa vida, é o Senhor. Queremos então ter tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a Tua presença é a maior bênção de nossas vidas. Te agradecemos por isso, que nós não venhamos querer mais a nossa vontade, que nós não venhamos tentar por força própria, o braço próprio, resolver as nossas questões e as nossas dificuldades, mas que venhamos somente receber as bênçãos de Deus e ser pessoas verdadeiramente felizes, não porque não há problemas, mas porque nós temos um Deus a nosso favor. Nós precisamos também ser bênção, então o Senhor nos abençoa. Nós precisamos regar o caminho, então nos ajuda a transbordar, nos ajuda a nos encher, nos enche com Teu Espírito e nos abençoa no que precisamos. Essa é a nossa oração e nós já agradecemos porque cremos que já aconteceu e continuará acontecendo. Em nome de Jesus, amém.